Nós vamos começar, então, o nosso segundo debate, e vocês que estão aqui, e também o público que nos vê pela internet, né, que pode, inclusive, mandar suas perguntas, serão feitas aqui pelos integrantes da nossa plateia, e também podem ser enviadas pelo Facebook, que serão respondidas pelos nossos convidados. E hoje nós vamos discutir o tema blockbusters brasileiros versus cinema independente, modelos de financiamento, cota de tela, novos polos de produção fora do eixo Rio-São Paulo, a chegada do DCP e o pagamento do VPF. Então, para discutir esses temas, inclusive essas duas siglas, que eu nunca tinha ouvido falar na segunda sigla, não é? Mas a gente vai se familiarizando, as novas tecnologias vão chegando e novas siglas vão se integrando ao nosso vocabulário, não é? Então, nós teremos hoje o professor Sérgio Mota, com um T só, não é? Que é professor da PUC do Rio de Janeiro e programador do Centro Cultural da Justiça Federal no Rio de Janeiro, e num dos artigos que estão no catálogo do Festival Sesc Melhores do Ano 2012 e 2013, não é? Há um artigo dele. Aí, depois, Daniel Schenker, também do Rio de Janeiro. Daniel é crítico de cinema, do Globo e de outras publicações. E Daniel é polivalente, ele também é especializado em teatro, ele faz críticas de teatro, artigos reflexivos sobre teatro no Estadão. Marcelo Miranda, então, dois cariocas, até ficaram juntos. Agora, o mineiro, Marcelo Miranda, acabei de dizer mineiro, ele é crítico de cinema, ele agora dirige o suplemento cultural do Diário do Estado de Minas Gerais, que é o suplemento do governo do Estado, um suplemento cultural famosíssimo, não é, que já foi dirigido por Murilo Rubião. Foi fundado por Murilo Rubião, o grande escritor mineiro, não é? E esse eu recomendo a vocês, até soube, vou até mandar uma carta pedindo, é só encaminhar uma carta para a imprensa oficial de Minas lá, que eles mandam de graça, em papel e digital, é só acessar, né, mano? Está aberto. PDF, pode baixar, artigos maravilhosos, é um trabalho muito, muito bom e muito importante. Suiene Correia é sergipana, ontem ela participou aqui ativamente dos nossos debates, né? Vive em Aracaju, trabalha no Jornal da Cidade, é crítica de cinema, repórter, e há um detalhe, Suiene é médica, não é? Uma médica que está sendo totalmente tomada pelo jornalismo. Outro dia ela me disse que estava abandonando a medicina pelo jornalismo, corajosa, né? Estudou tanta medicina, deve ter lido aqueles livros de patologia de 800 páginas, agora está abandonando a profissão de médica. Mas a paixão dela pelo jornalismo e pela crítica cinematográfica é total. Tem também um artigo dela no catálogo do festival, né? Vocês vão ver, ela e o Sérgio Mota são os colaboradores, alguns dos colaboradores desse número. Luizane Euríquio, que além de meu marido, é crítico. Os cariocas ficaram perto do casal também. Pois é, os casais se atraem, esse rapaz. Zanin é paulistano, né, nasceu numa maternidade da Avenida Paulista, da Aclimação, mas está meio desiludido com a cidade, está apaixonado por Santos, porque ele é torcedor fanático do Santos Futebol Clube. Não é? Então, a vida dele agora, São Paulo, é uma coisa passageira na vida dele, só quer ficar em Santos. É claro, vou falar, estou brincando. Como é meu marido, eu posso contar um pouco mais. Mas, claro, ele é crítico de cinema e repórter também, né, do jornal Estado de São Paulo, né, e colabora também com outras publicações. Tem livros, tem um livro chamado Cinema de Novo, um balanço crítico da retomada, publicado pela Estação Liberdade, né, há uns 6, 7 anos atrás, né, Zani? 2003. Então, tem 10 anos. Né? Os outros, que se quiserem falar dos livros, também falem, porque, na minha loucura, só lembrei do livro do marido. Né? Então, esses são os nossos palestrantes. Nós vamos começar com o Sérgio Mota, depois falará a Suiene, depois Daniel Schenker, Marcelo Miranda e Zanin. E eu só vou lembrar que, como Suiene é a representante do Nordeste aqui, e ela tem um conhecimento muito significativo sobre polos regionais, né? O Marcelo também, como bom mineiro, vai também contar um pouco disso, além das siglas, claro, todos eles também vão falar sobre essa
grande luta, né, aquele abismo que foi lembrado aqui ontem pelo Inácio e por outros, entre o cinema, o blockbuster brasileiro e o filme de autor, que é esse imenso abismo que fica no meio e está sendo... Há uma dificuldade imensa de se conseguir filmes com inteligência, com reflexão, que toquem um público um pouco maior, né? Está aí o exemplo do Som ao Redor, esse filme que apaixonou 99,9% da crítica brasileira, menos o Miguel Barbieri da Vejinha, que deu só uma estrela e detonou o filme, mas eu não vi nenhuma outra crítica negativa do filme, né? E aí está apenando para chegar aos 100 mil espectadores, está com quase 90 mil, né? Mas, então, há um grande desafio e são esses temas. Sérgio, então, você. Bom, então... Boa noite. Queria agradecer a Maria do Rosário pela generosa apresentação. Não tão generosa quanto a do marido, mas também, né? Não poderia ser diferente, né? Eu sempre ouço, já vi entrevistas suas, Maria, falando do seu conhecido mau humor, mas até agora ainda não tive a chance de conhecê-lo, né? E nem quero. E queria então agradecer muito ao CineSesc por esse convite tão bacana. São Paulo é uma cidade que eu gosto muito, que eu venho sempre. Talvez eu seja muito mais paulista do que carioca, né? Por mais escandaloso que possa ser essa afirmação. Então, estou muito feliz de estar aqui com pessoas tão interessantes, que eu já tive a oportunidade de ler e já discutir com os alunos textos de alguns de vocês, lá na PUC. Eu dou aula na PUC, no curso de cinema. Eu dou a disciplina de cinema brasileiro. E aí, olhando essa oferta de tantos temas interessantes para a gente pensar hoje, nesse segundo cenário da crítica, eu, enfim, fiz uma série de reflexões a partir desses temas, mas, nessa primeira intervenção, eu queria, talvez, lembrar uma contenda que talvez todo mundo tenha acompanhado. A Rosário acabou de falar do filme do Kleber, né? O Som ao Redor, e então todo mundo deve ter acompanhado essa contenda entre ele, bastante recente, e o Cadu Rodrigues, diretor executivo da Globo Filmes, e acho que talvez essa contenda, né, esse quiprocó quase, né, essa briga institucionalizada, talvez ela emblematize com muita propriedade um dos primeiros temas da nossa discussão aqui, né, que é essa briga entre o gigante e Golias, né, entre os indies e o cinema blockbuster, né, uma ideia de que, num primeiro momento, havia uma guerra, desde os primórdios do cinema brasileiro, né, com o cinema estrangeiro, em especial americano, e agora, talvez, de certa maneira, essa briga ela tenha se transferido para o terreno nacional, né? Uma briga entre o blockbuster nacional, né? Em especial as comédias, que já começam a surgir nomes para classificar essas comédias, né? A Ivana Bentes chama, em especial, algumas comédias de bichanchada, né? O Guilherme Prado, cineasta, chama de Globo chanchada, e alguns jornalistas, em especial os do Rio de Janeiro, de neo-chanchada. Então, acho que a classificação é o que menos importa, né? Mas é uma questão que aparece e que surge e que vem sendo bastante discutida, como se a briga entre o cinema nacional e o cinema estrangeiro tivesse, por um momento, se transferido para o terreno, para o nosso terreno aqui. E aí, só para levantar uma poeira, e depois, para a gente, se for o caso, voltar a discutir isso com a intervenção dos demais colegas, como eu lembrei recentemente, a contenda entre o Kleber e o Cadu, né, que começou na Folha de São Paulo, quando o Kleber, fazendo uma análise sobre o mercado cinematográfico, alfinetou a Globo Filmes, dizendo que se o vídeo do churrasco do vizinho ele fosse lançado nos cinemas com o esquema da Globo Filmes, ele faria, no mínimo, 200 mil espectadores no primeiro final de semana. E
E aí, obviamente, houve uma resposta do Cadu, só para atualizar para quem não acompanhou, se o Kleber, né, o Kleber foi desafiado a fazer um filme com todo o esquema da Globo Filmes, com todo o apoio que é necessário, e se ele fizesse 200 mil espectadores com o filme dele, nada seria cobrado de todo esse suporte, né? Mas se ele não fizesse, ele, enquanto cineasta, seria um ótimo crítico. E aí aparece uma primeira questão aí, que é talvez um certo preconceito direto, né, contra o fato, levantado inclusive até pelo Cláudio Assis, o grande Cláudio Assis. Febre do Rato é um filme que eu adoro, e ele, um pouco brincando, disse que talvez a crítica tenha sido tão generosa com o filme do Kleber, porque ele também é crítico, né? Tem aquele famoso filme de 2008, Críticos, né? Junto lá com os 7, 8 curta-metragens que ele tem. E aí, brincando um pouco com essa ideia de que todo crítico é um cineasta frustrado, invertendo até um pouco o axioma, né? E o Kleber, antes disso, já tinha até uma camisa onde ele dizia que todo cineasta era um crítico frustrado. E obviamente, houve uma tréplica do próprio Kleber Mendonça, em cima até dessa questão desse preconceito contra a crítica, né? Até porque o Som ao Redor, como a Maria do Rosário lembrou bem, né, está penando para chegar aos 100 mil espectadores, né? E aquela ideia, né, um pouco talvez discutível, né, de que filme com menos de 100 mil espectadores não existe para o mercado, né? O Som ao Redor está com quase 80 mil, né? Um filme que foi feito com 1.800.000, né? E um terço dele financiado pelo Fundo para o Audiovisual em Pernambuco, que é bastante forte nesse sentido. Um filme que começou em 13 salas e curiosamente, ganhou em seguida, nas semanas seguintes, foi para 18 salas, né? E talvez seja um tipo de filme que, talvez pensando numa outra estratégia de divulgação, além do boca a boca enorme que ele tem, talvez seja aquele tipo de filme que precise ficar em 1, 2 salas, né, no final, durante muito tempo, né, porque o boca a boca dele só tende a crescer. E não sei se vocês acompanham, ou têm acompanhado o Facebook, né, nas redes sociais do filme, que é talvez um dos poucos filmes da história do cinema brasileiro com tantas críticas, né, eu diria um pouco 98%, digamos assim, dessas críticas positivas, e esse Facebook ele é atualizado constantemente com todas essas críticas, tanto brasileiras quanto estrangeiras. Então, talvez, independentemente de gostarmos ou não do filme, em relação a essa questão do cinema independente e do blockbuster brasileiro, esse filme representa um raro acontecimento na nossa história. Até porque exibe um pedaço da sociedade brasileira que, geralmente, esses blockbusters mais ligados à comédia, né, enfocam, né, que é a classe média de condomínio. Então, como eu falei, mais comumente retratada nesses blockbusters nacionais. E aí o Kleber, nessa tréplica ao diretor executivo, enfim, a gente criticou toda essa engenharia, dizendo que filmes que custam 6 milhões, mas que parece que custaram 600 mil, porque você tem 2 apartamentos, 4 atores da Globo e um cachorro e um gato, né, nas palavras do Kleber. E aí é interessante, né, dentro dessa questão, até para finalizar, porque eu faço parte, como eu disse, algum jornalista cunhou essa expressão, não vou me lembrar agora, né, desse surto de patriotismo, esse surto de ufanismo patrioteiro em relação ao filme, desse excesso de críticas elogiosas, enfim, né, desse sucesso que ele fez na crítica internacional. E aí o Kleber termina a questão afirmando contundentemente, né, em relação ao sistema Globo Filmes, dizendo o seguinte, eu vou citar literalmente, né, o sistema Globo Filmes faz mal à ideia de cultura no Brasil, atrofia o conceito de diversidade no cinema brasileiro e adestra um público cada vez mais dopado para reagir a um cinema institucional e morto. E aí, além da tréplica, há uma quarta intervenção do diretor executivo dizendo que
que era uma injustiça, porque Guel Arraes, Daniel Filho, Bruno Barreto, o próprio Vicente Amorim, o Lírio Ferreira fizeram filmes nesse esquema e não chegaram, né, a encostar uma bilheteria tão significativa nesse sentido. E aí, só para finalizar, para a gente poder voltar a discutir essa questão, eu queria levantar nesse início de bate-papo. Agora, há 2, 3 dias, o Kleber Mendonça fez uma publicação no Facebook, não sei se vocês viram, em relação à pirataria que chegou ao Som ao Redor. E aí ele faz umas declarações, e aí eu não vou defender, não vou nem demonizar, nem glamourizar o que ele diz, apenas trazer como elemento de discussão aqui para um segundo momento, se for o caso, né? E ele diz o seguinte, nessa publicação: olá, amigos, temos recebido muitos e-mails alarmados com o início de pirataria de O Som ao Redor. Peço que fiquem tranquilos, demos sorte. Levou 1 ano e 4 meses para o filme finalmente cair na rede. Faz parte. O filme está tendo uma super carreira nas salas e chegou ao iTunes 3 semanas atrás. E agora virou arquivo de compartilhamento, como era previsto. O termo pirataria é meio complicado na forma como é usada. Pirataria, para mim, é um esquema comercial de venda ilegal de filmes, meio baixo astral. Para esse pessoal, desejo que pisem num Playmobil descalços. Para os que não vendem ou ganham dinheiro com esse filme, mas querem vê-lo e querem que outros vejam através de torrents e troca de arquivos, a tecnologia existe, está disponível. Usem-na com sabedoria. O Som ao Redor continua disponível para download no iTunes, onde a qualidade é excelente sempre e onde quem fez o filme será pago. Para mim, é como ir numa festa e levar uma garrafa de vinho ou vodka, ou umas latas de cerveja para aumentar o nível de brodagem do encontro. Para quem não chegar com bebida, a festa ou o filme será bem recebido do mesmo jeito. Obrigado. Kleber Mendonça Filho. É isso. Suiene, antes da Suiene falar, ontem ela contou no depoimento dela aí da plateia, falou da presença do Roberto Nunes, que é o diretor do Cine Cult, aquela sessão que passa filmes de arte, filmes de empenho cultural, dentro da rede Cinemark. Nós temos a alegria de contarmos com ele, como a sessão nasceu em Aracaju, não é? É importante, agora que a Suiene vai falar, tê-lo conosco. Obrigado, Roberto. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao SESC pelo convite, né, de participar dessa mesa. Quer dizer, não tem mesa, mas desse encontro aqui com os colegas que são jornalistas, críticos, e o professor Sérgio Mota, que também trabalha com cinema. E dar um pouco da minha contribuição por conta de onde eu moro, né, que Sergipe, menor estado do país, ali entre Alagoas e Bahia, e que está totalmente fora desse eixo, né, dito eixo Rio-São Paulo, eixo de produção de cinema, e não só de cinema, mas de cultura em geral, e que eu fico imaginando, eu que estou, quer dizer, o Sergipe que está no meio do caminho, né, se vocês forem comparar com Piauí, com Maranhão, que está muito mais acima, Amazonas, enfim. E a gente tem muita dificuldade de assistir a bons filmes, isso independente de ser brasileiro ou estrangeiro. Imagine quem está mais ao norte, né? Como é que é essa dificuldade dos lançamentos, né, acontecerem quando não são blockbusters, diga-se de passagem. E o Cine Cult, né, que eu sou, assim, eu defendo mesmo, eu levanto a bandeira, não ganho nada por isso, mas eu acho que projetos dessa natureza, similares como esse, a gente tem que enaltecer. Veio como meio que um salvador da pátria para a gente, né, para quem é cinéfilo, para quem é louco por cinema, para quem estuda cinema, escreve sobre ele. Então, foi uma janela, ainda que pequenina, mas que veio para poder abrir os horizontes da gente e fazer com que a gente não enlouqueça, né? Porque é enlouquecedor
todo final de semana, as estreias se resumirem aos filmes da Globo Filmes, né, dessas comédiazinhas rasteiras e rapidamente esquecíveis, e os filmes norte-americanos também da mesma leva, né? Então, pena que a gente só tem uma sessão diária às 2h da tarde, né, em um shopping, e no outro shopping só 2 sessões noturnas. Mas, mesmo assim, é alguma coisa. Como disse um internauta ontem, né, que mandou uma mensagem pelo Facebook, ruim com ele, pior sem. Então, quem sou eu para reclamar, né? Mas, se a gente pensar, por exemplo, em produção, Sergipe é incipiente no que tange a produção de cinema, inclusive de curtas, né? É claro que, se a gente comparar, por exemplo, há uns 7 anos atrás, as coisas ainda... A gente melhorou bastante. Por quê? Porque nós temos um festival de cinema, que é o Curta-se, que esse ano completa 13 anos, e isso ajudou muito, né? O Curta-se ajudou muito ao fomento local, né, estimulando as pessoas a quererem fazer filme. O contato que essas pessoas tiveram com os realizadores de outros estados, de outras regiões, né? Então, essa troca, esse intercâmbio. Depois veio o Núcleo de Produção Digital Orlando Vieira, que faz parte daquele programa Olhar Brasil, que foi inaugurado em 2006, e que veio com a proposta também do fomento, principalmente, né, da produção local, né, de se ter cursos, né, voltados para a área de direção de fotografia, roteiro, etc., mas que, infelizmente, ajudou, mas poderia ajudar muito mais. Por quê? Porque o núcleo hoje, inclusive, diga-se de passagem, desde que o novo prefeito assumiu, né, o núcleo que ele tem uma administração via Prefeitura Municipal de Aracaju, né, o dinheiro é do governo federal, mas quem administra é a prefeitura, e desde que o novo prefeito assumiu, ainda não foi escolhido um diretor para gerenciar o núcleo. Então, a gente já está no mês de abril e, até agora, nada. O núcleo, diga-se de passagem, eu sempre critiquei uma coisa, que ele nunca conseguiu manter um programa, né, um programa anual de oficinas, de cursos, né? Quer dizer, você montar um programa, de fato, um eletivo, assim, no primeiro semestre, no segundo semestre, ou contínuo, enfim. Então, o que é que acontecia? Muitos meses de ociosidade desse núcleo, muitos meses sem acontecer absolutamente nada, né? Nem exibição, né, de filmes, que ele faz parte... Ele funciona como se fosse um cineclube também. E, na verdade, assim, não funciona a contento, né? E agora, então, está parado, não tem ninguém lá gerenciando, mas, de alguma forma, muitas coisas que foram produzidas nesses últimos 6 anos aí, também deveu-se ao núcleo, né? E eu acho que também o que ajudou a incrementar um pouco essa produção foi a criação do curso de audiovisual na Universidade Federal de Sergipe, que, inclusive, fez com que surgissem mais 2 festivais. É o Cercine, né, que está eu acho que vai ser a 3ª edição do Cercine, que é tipo um festival universitário, né, inclusive encabeçado por alunos do curso de audiovisual, e o Festival 3 Minutos, que também é encabeçado por alunos do curso de audiovisual. Então, temos aí o Curta-se, com Rosângela Rocha há 13 anos lutando, né, para que a coisa aconteça, e mais esses 2 festivais menores e que estão na se não me engano, 3ª edição. Eu gostaria de chamar aqui a atenção de uma coisa, Rosário, que é também, veja bem, a Funcaju, que agora era a Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, agora foi criada uma Secretaria de Cultura, né, e que no ano de 2006... Não, no ano de 2007, desculpe, um ano depois do núcleo ter sido criado, foi lançado um edital de produção de curtas,
Tá? Na época, os contemplados, foram 5 contemplados, cada um recebeu R$15.000 para poder realizar seu filme. Eu estava fazendo um comparativo, né? Esses 5 realizadores, que eu saiba, tirando os filmes que eles realizaram na época, que foram lançados em 2007, acho que um ou outro participou do Curta-se, né? Depois, eles não produziram mais nada. Agora, a Secult, a Secretaria de Cultura do Estado de Sergipe, lançou um edital no ano passado, e agora já está na 2ª edição, com mais 5 contemplados, com um orçamento de R$30.000. Né? E a gente vê que esses contemplados não são também pessoas que corriqueiramente participem do Curta-se, ou tenham produções selecionadas. Então, onde é que eu quero chegar? Na verdade, vamos dizer assim, esses realizadores, esse grupo de realizadores, né, ainda está muito... Está alternado. Né, eles estão se alternando, na verdade. Não tem uma produção assim sedimentada ainda. Né? Está tudo ainda muito amadora, vamos dizer assim. Né? Eu não sei qual vai ser o futuro daqui a 5, 7 anos, não sei. E eu acho que, por exemplo, se a gente comparar com Pernambuco, Bahia e Ceará, que eu acho que são os 3 estados do Nordeste que a gente vê mais produção, né, fora do eixo Rio-São Paulo, então do Nordeste, principalmente Pernambuco, eu acho que está liderando, né, talvez Bahia em 2º e Ceará em 3º. Eu não tenho esses dados concretos, mas pelo que eu vejo das produções inscritas no Curta-se, porque eu também sou jurada de pré-seleção do Curta-se. Então, assim, são os 3 estados que a gente mais vê produção sendo inscrita e selecionada. Né? E que, com certeza, e a gente sabe disso, todos esses 3 estados têm também editais culturais para a produção de audiovisual. Ou seja, não dá para fugir. Se o Estado não ajudar, né, não é a iniciativa privada que vai fazê-lo. Né? E, agora, uma coisa é certa. São poucos os longas que ainda são feitos comparativamente a São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Né? São poucos longas. Tem muita produção de curta, que é mais barato, tal, que não circula, né, porque a lei está em vigor, né, Sérgio? A lei do curta, mas ninguém assiste curta. Alguém aqui assiste curta antes dos longas no cinema? Não, ninguém vê. Né? Os curtas praticamente só tem uma janela dentro dos festivais. Né? Existia um projeto muito interessante, que era o Curta Petrobras A6, que, infelizmente, por falta de recursos, pelo que eu fiquei sabendo hoje, da própria Petrobras, não deu continuidade. Eu via muita coisa boa, né? E não só eu, mas vocês todos. Essa janela não existe, de fato. Né? E os longas ainda são pouquíssimos. E esses longas, digas de passagem, né? Volto a falar do Cinecult. Eu estava falando ontem com o Edgar Navarro, por exemplo, ele é baiano, está vizinho a Sergipe. Eu não assisti nenhum dos 2 últimos filmes dele. Quer dizer, os 2 últimos filmes dele não foram exibidos em Aracaju. Né? E sei lá mais onde não foram exibidos. Mas eu estou falando aqui, que eu estou bem vizinho ali, né? O estado vizinho, e a gente não viu. Então, veja, nem os próprios estados de uma região conseguem ver as produções que são feitas ali. Imagine, né? Então, essa questão de cota de tela é uma coisa antiquíssima, que nunca, acho que vai... Quer dizer, eu espero que um dia chegue, mas está difícil chegar a uma solução, muitas sugestões, mas as coisas não são colocadas em prática. E, para finalizar, que é tanta coisa que a gente tem que falar, né? Mas, para finalizar, eu queria chamar a atenção de uma coisa muito importante, que se chama Programadora Brasil, né? Que se chama, melhor dizendo, o projeto Cinemais. O Cinemais. Porque, veja só, lá em Sergipe, são 6 cinemais que estão cadastrados, né, tudo direitinho. Dos 6, só um funciona. Só um funciona de fato. Né? Mas, em contrapartida... Então, são locais, cineclubes, etc., que têm um acervo de filmes da Programadora Brasil e que ninguém está vendo.
E aí vem aquela questão da cota de tela, que a gente fala muito da telona, né, do cinema, mas esses outros nichos, né, que a comunidade, o cidadão brasileiro poderia estar assistindo filme brasileiro, mas não está, porque não se está exibindo esses filmes. Mas o mais grave, sabe o que é? Isso, eu conversei com uma pessoa que gerencia um desses cineclubes que está em funcionamento há mais de um ano, que o Ministério da Cultura, a Ancine, não faz fiscalização, né? Não tem que mandar, porque eles têm que mandar um relatório, né? Quantas sessões, quantos espectadores, não é isso? Que os filmes foram exibidos naquele mês, naquele ano, etc. Mas o próprio governo não fiscaliza. Então fica muito fácil, né? Você monta seu acervo, está lá, né? Eu não posso comprar um filme a R$10, né? Eu não posso, como pessoa física. Mas a pessoa jurídica está comprando e está lá, ficando armazenado. É isso. Bem, antes de passar a palavra para o Daniel, eu quero contar que nós já recebemos a primeira pergunta do Facebook, pelo Facebook, e ela já vai ser colocada para vocês também, já se quiserem ir respondendo dentro de suas falas. A Juliana Valieri Paz pergunta o seguinte: há um gás na produção brasileira? E por que tantos relatos de profissionais da área com enorme dificuldade em ingressar no mercado de trabalho? Já existe esse espaço? Boa noite. Eu quero agradecer o convite para estar aqui no debate. E pensando sobre as questões que foram colocadas em pauta para esse encontro, eu olhei a lista dos sucessos do cinema brasileiro, quer dizer, os maiores sucessos do cinema brasileiro entre 2000 e 2012. E aí, genericamente, a gente percebe, quer dizer, quais são os elementos comuns entre os filmes que fizeram mais bilheteria ao longo de toda essa primeira década do século XXI. Eu acho que existe uma conjugação habilidosa entre o choque de realidade e o entretenimento eletrizante, filmes que, de alguma maneira, casam esses objetivos, a princípio, distantes, as comédias televisivas, o filão espírita. E aí, olhando mais especificamente para a produção de 2012, né, talvez para a gente falar mais sobre o cinema brasileiro de agora, e se debruçando sobre os blockbusters, eu acho que a gente percebe uma construção de roteiro muito visível, seguindo à risca a fórmula da comédia romântica americana. É o que eu chamo de um cinema de cálculo, um cinema de prancheta, que eu acho que se faz cada vez mais presente, um cinema calculado para fazer sucesso, né? A preocupação em explicar tudo para o espectador. Se o roteiro ele tem idas e vindas no tempo, há uma preocupação muito grande que nenhum espectador saia com dúvidas em relação a isso, quer dizer, que seja absolutamente claro e acessível, que não ofereça dificuldades e obstáculos. Em oposição a isso, a gente tem um cinema de risco, um cinema sem concessões. No campo dos documentários, né, a gente percebe muito a força, a constância dos documentários musicais, a presença dos diretores como personagens dos seus próprios filmes, uma presentificação do passado no que se refere à abordagem de fatos históricos, de que maneira esses fatos continuam reverberando nos dias de hoje, a temática indígena, o universo estudantil, tudo isso fazendo parte do âmbito dos documentários. E a gente vê, né, tocando também na questão da descentralização do eixo Rio-São Paulo, mais na ficção, uma força do cinema de Pernambuco, ainda que isso seja mais percebido em festivais
do que efetivamente nos filmes que chegam ao circuito comercial. Porque eu acho que quando a gente fala de cinema brasileiro, de qual cinema brasileiro que a gente está falando? Do cinema brasileiro que chega ao circuito ou do cinema brasileiro que passa nos festivais e não chega ao circuito, como acontece com parcela bastante considerável da produção da Mostra de Tiradentes, por exemplo. Em 2013, né, pelo que a gente já viu nesses 3 primeiros meses e o que se anuncia, né, os lançamentos previstos até o final do ano, o quadro parece muito parecido com o de 2012. Tem os mesmos blockbusters, tem os mesmos filmes de risco, né? Lembrando, quer dizer, filmes de risco, não só filmes de pequeno porte, mas considerando também filmes como o que vai estrear, parece que vai estrear agora, o filme do Karim Ainu, O Abismo Prateado, né? Que tem uma primeira metade que é praticamente um monólogo da Alessandra Negrini, né? A vertente do filme musical, talvez agora abarcando, além do documentário, a ficção, a temática indígena, o diretor como personagem, a presentificação dos fatos históricos, um pouco de São Paulo como personagem de alguns filmes, né, como personagem fundamental de alguns filmes. Olhando para esse panorama, me parece que é um jogo muito previsível, muito pouco surpreendente. A gente sabe de antemão o que vai fazer sucesso e o que não vai. O que vai fazer bilheteria e o que não vai, ainda que, como tenha dito o Brecht no título de uma de suas peças, a exceção é a regra. Então, claro que sempre há exceções, né? Claro que dizer isso é uma generalização, mas me parece muito... É um jogo de cartas marcadas bastante previsível, porque alguns filmes têm ampla divulgação e distribuição, né? São calculados para fazer sucesso, contam com uma série de apelos pensados para isso, e outros filmes são jogados sem qualquer chance no circuito comercial. Da parte do público existe, e sempre existiu, a tendência do grande público, eu digo, de valorizar o conhecido e o confortável. Então é um círculo viciado, muito difícil de ser rompido, porque interessa quem faz e interessa quem assiste. Como é que você rompe isso, né? Quer dizer, quem faz está ganhando com isso. E quem assiste está indo ver aquilo que já conhece, que já sabe, que de alguma maneira, nesse sentido, é garantido. Então, é um esquema difícil, é um esquema histórico. Eu acho que isso não é uma característica especificamente de hoje, isso a gente encontra no passado, em outros momentos, e é um esquema difícil de ser subvertido, de ser rompido. O que talvez seja uma característica de hoje, me parece que o filme de mercado, o filme comercial, ele se torna cada vez mais calculado e destituído de frescor. Eu tenho a impressão que você vê cada vez mais os movimentos do roteiro, o cálculo em si, quer dizer, como se fosse se tornando cada vez mais indústria e menos filme. Em oposição a isso, um cinema autoral um tanto abafado, um tanto sem chance de quebrar algum monopólio. Tenho a impressão também que a gente assiste, quer dizer, aí eu não estou com nenhum dado assim concreto sobre isso, mas a gente tem um recuo dos diretores veteranos, né? Eu tenho a impressão de que os diretores veteranos filmam cada vez menos. E um outro ponto que eu acho importante, essa questão da descentralização, e que inclusive foi tema da última mostra de Tiradentes, né? E eu que é uma mostra que eu gosto muito, mas eu perguntei na época de centralização, tudo bem, eu acho que a gente percebe um avanço do cinema pernambucano, mas em festivais, né? Quer dizer, a julgar pelo resultado da última edição do Festival de Brasília, que premiou 2 filmes pernambucanos, e talvez um boom do cinema de Minas Gerais,
pensando nas produções da Teia, que é um coletivo que valoriza muito o elo entre o cinema e as artes plásticas. Mas eu não percebo em outros esse fenômeno se dando em outros estados brasileiros. Me parece que a gente tem casos isolados, como o Edgar Navarro, na Bahia, né, e, enfim, casos isolados em outros estados, mas eu não percebo, tirando Pernambuco e Minas Gerais, nesse momento, eu não percebo uma efervescência em outros estados brasileiros. O Ceará, talvez, um pouquinho, com Petros, né, não sei se mas chega assim. Discreto, né? Discreto. O Ceará mais para alumbramento. Com pouco, então, no Ceará. Mas, assim, de qualquer maneira, 2 ou 3 estados, né? Na maioria das vezes... Para 27 federações, né? Pois é. Então, Marcelo Miranda, de Minas Gerais. Boa noite. Eu imediatamente queria agradecer ao Cinesesc pelo convite do debate, pelo convite para o catálogo, pelo convite para a mostra. Tem artigo seu no catálogo? Tem, e essa aqui foi uma maneira discreta de dizer que tem. Mas me derrubou ali. E eu também queria fazer uma rapidíssima correção, Rosário. O nome do veículo lá é Suplemento Literário, que é homônimo do suplemento do Estadão, apesar de não ter relação nenhuma. Foi fundado pelo Rubião em 66. E, apesar do título literário, ele é, sim, um suplemento cultural que aborda... Tem as edições em PDF no site. E, em breve, um perfil no Facebook, espero eu, ativíssimo. Então, vamos ver. Mas e nisso também tem colaborado com alguns outros veículos. Eu trabalhei 7 anos no jornal O Tempo e agora estou, digamos assim, caindo no mundo. Eu estou com a tarefa aqui que a Rosário me passou ontem de falar sobre as siglas. Eu vou deixar para o final. Então, quando eu terminar e não falar, você me lembra de falar. Tá? Eu queria só pegar rapidinho 3 pontos que foram citados aqui, porque as boas colocações dos colegas eliminam qualquer possibilidade de a gente ser original, enfim. Mas eu acho que dá para pegar alguns ganchos e depois passar a bola para o Zanin complementar, e aí a gente vê o que sai disso. Começando pelo que o Sérgio falou, eu acho que um dado relevante do Som ao Redor, que não foi falado ontem, e acho que não foi levemente lembrado pelo Sérgio, mas é importante frisar, é que, apesar do filme estar ali chegando aos 90, 100 mil espectadores, que é muito pequeno para o tipo de repercussão que ele teve para um filme daquela envergadura comercial, um filme pequeno, independente, ele conseguiu isso com 10 a 13 cópias logo de cara, né? 14. No início. Ele conseguiu 14. bater um pequeno recorde ali pela quantidade de cópias, o que fez com que ele aumentasse a quantidade de cópias depois. Se a gente considerar que na mesma época estava estreando De Pernas pro Ar 2, que alguém me ajude, mas tinha 200 cópias, 250. Quantas? Você vê que eu estou bem defasado. Né? 700 para mim antigamente era Harry Potter, agora já é filme brasileiro. 700 cópias ele fez 1 milhão, e aí foi um novo recorde e tal. Com 700, o Som ao Redor conseguiu quase 100 mil agora, perigando ali nas 20. Eu acho que, proporcionalmente, o Som ao Redor consegue ter sido um sucesso bem maior do que o De Pernas pro Ar 2, se você pegar ali a quantidade de espectadores e dividir pelo número de cópias em exibição. Então, eu acho que é um caso, nesse sentido, bastante exemplar, e aí eu acho que os temas da mesa hoje começam a se relacionar a partir do filme do Kleber, que é, de fato, um caso muito emblemático de ser discutido ainda, que é essa questão do filme independente e do digital, né, das novas tecnologias, porque o digital permitiu que o filme também tivesse uma quantidade de cópias um pouquinho maior do que ele teria só em cópias físicas 35mm, né? E o resto digital. 5 cópias de 35. E o resto digital. Exatamente. É o arquivo virtual, né? Essas 14 estão incluídas as digital, Isso. mas sem considerar. E depois, quando aumentou, quer dizer, as novas tecnologias permitiram que o próprio filme chegasse a esses tão suados 90 mil espectadores e faz com que o filme continue em cartaz. Belo Horizonte mesmo, talvez ele vá bater um recorde de filme brasileiro por tanto tempo em cartaz. Ele continua numa única sala lá desde que estreou. Ele primeiro estreou
no Belas Artes, depois teve algumas sessões, acho, no Cinemark, e agora está no Cine 104. Então ele funciona como um caso em tudo, né? Em filme independente versus filme de mercado. E um dado muito curioso, ele é um filme pequeno em que não só boa parte da crítica aderiu, mas se a gente faz um boca a boca nas sessões, a esmagadora maioria do público adere a ele também, o que também é um caso raro, né? Em que a gente vê uma adesão crítica tão grande e também uma adesão daquele público que foi lá assistir, ela é quase unânime. Eu já fiz algumas, até sou muito amigo do Kleber, então fico brincando, pergunto, chamo uns amigos que não têm muito hábito de ver filme brasileiro, para ver um filme que aparentemente é estranho, não tem nenhum ator famoso, e vejo a reação. E é impressionante como o filme realmente tem um diálogo muito forte. Então, de novo, um outro caso excepcional. E é engraçado que os detratores, desculpa, Marcelo, chamaram o filme de O Sono ao Redor, né? Fizeram uma piada em cima. Sono para eles, né? E aí um dado que a gente falou ontem, e aí saindo do som ao redor, mas ainda ao redor dele. Ontem a gente falou, eu comentei isso aqui, o Zanin comentou um pouco também na plateia, mas agora que a gente está na mesa, a gente talvez fica mais importante, né? Falar na mesa. Tudo. Que quando a gente fala dessa quantidade de público, o filme tal fez 2 milhões, o outro, coitado, fez 50 mil, a gente está sempre contabilizando um dado absolutamente econômico, que é a quantidade de bilhetes vendidos na porta do cinema em cash, né? Pagou, vendeu. Mas o Brasil não contabiliza o público que não paga para ver os filmes, que em geral, os filmes de festivais, os filmes da Programadora Brasil, que a Suiene bem lembrou, e todo um circuito alternativo de cinema que existe e que não é contabilizado em nada oficialmente, né? O governo não contabiliza, o Boletim do Filme B, até acho que por incapacidade física quase, não contabiliza. Mas esses filmes eles têm uma visibilidade alternativa à economia de mercado muito maior do que a gente pode imaginar. Eu vou adiantar Rosário e dizer que a gente acabou de receber o Cláudio Assis, e o filme dele, A Febre do Rato, teve uma massa de público e de receptividade muito maior do que a gente pode imaginar olhando simplesmente os números de bilheteria quando ele estreou no circuito, né? Então a gente fica, o cinema brasileiro ele é muito preso, isso é mundial na verdade, aos números do borderô, né? Então, de repente, daqui a 10, 15 anos, filmes como Serras da Desordem, Febre do Rato, podem entrar para uma enciclopédia como fracassos de público, que seria uma grande inverdade histórica, né? Espero que isso não aconteça. E um terceiro elemento, que aí trazendo um pouco a discussão para o pensamento crítico, é que existe sim um movimento muito grande, que bate um pouco com isso que o Kleber fez questão de lembrar da história do crítico e do cineasta, de marginalização do pensamento crítico, né? Uma coisa que o Inácio Araújo falou ontem na mesa, ele disse que hoje em dia a cultura ela é definitivamente deixada... Não é um dado a ser pensado, né? Não há uma preocupação cultural com as coisas. E isso, inevitavelmente, bate no pensamento, na reflexão. De novo, citando o Inácio agora, do blog dele, ele escreveu recentemente que a relação que se tem criado com os filmes é uma relação de consumo, né? Então, o consumidor ele nunca quer ser lesado no produto que ele adquire. Então, a partir do momento em que ele vai ao cinema, né, como produto de consumo, e depois ele procura a crítica, e a crítica é contrária ao pensamento, ele tende a demonizar a crítica, nunca o produto. Porque, afinal de contas, ele não está muito disposto a admitir que o produto, talvez que ele tenha comprado, veio com defeito. Então, a relação consumista tomou também o pensamento crítico, e isso, é claro, vai se refletir numa menor exigência dos textos publicados, no menor espaço, e especialmente numa certa falsa ideia de que a crítica funcione sempre como guia de consumo, né? Ela começa a perder o caráter de reflexão histórico. Uma coisa que você é um homem elegante, bonito pra caralho. Cláudio Assis me elogiando na plateia. Você também é bem mais elegante que eu, Cláudio. Mas vem cá. Qual é o papel da crítica? Aí, ó. Qual é o papel da crítica? Vocês que são tão elegantes, vocês são organizados, vocês são bonitos, vocês nunca lutaram e nunca desnecessário. Vocês fazem parte dessa coisa que acontece, que é a melhor coisa que acontece no cinema nacional. Pergunto eu perplexo.
o que é a função dessa crítica? O que é que vocês querem dizer com isso? Qual cinema que vocês querem ver? O que é que vocês querem? Resumindo, entendeu? Porque bonito você é. Esse... O que eu quero perguntar é uma coisa que é urgente. Cláudio. Porque o cinema da gente a gente faz. O Zanin... A crítica vocês fazem. Ganhar prêmio a gente ganha. Eu pergunto perplexo. Daqui a pouco eu vou perguntar. Daqui a pouco eu vou de Zanin. Vou porque eu ganhei, porque eu gosto de Maria. Eu gosto de tu, eu gosto dela, eu gosto. Gostar eu gosto. Agora, meu irmão, o que é? Ser sincero, ande. Isso aí isso que você está falando, tudo não resolve. Eu quero que você diga honestamente onde é que o Brasil tem que resolver essa bosta de qual nós somos capazes de se fuder. Rapaz, eu não tenho resposta para isso, não. É grande demais, eu acho. Somos formigas nesse mar de coisa aí. Eu não... A gente, na verdade, faz... A Suene falou isso muito bem, do Sergipe, né? A gente faz pequenos trabalhos de formiga para tentar fazer com que a coisa ganhe um certo valor maior, né? Que se a gente deixar na mão de consumo, de Globo Filmes, de toda essa história, a coisa vai virar simplesmente produto e nada mais vai acabar importando depois, né? Sabe por que eu vou... Só um minutinho. Eu que vou fazer uma pergunta no final das palestras para o Cláudio Assis. Então, ele vai esperar, o Zanin vai falar sobre a crítica, e depois eu vou fazer uma pergunta a ele, e ele vai responder calmo, sereno, uma reflexão. Marcelo, você conclua, por favor, e depois Zanin fala. Rosário, Marcelo vai terminar, mas eu também não tenho resposta. Agora, eu acho que a resposta é ver essa sessão da Febre do Rato aí lotada. Está lotada. Isso é mentira. Está lotada. Independente do que a gente falar, cara, entende? Ninguém segue mais a crítica, não. Eu acho que hoje crítica é que nem horóscopo, assim. Então, termine, Marcelo, vamos para o Zanin, e depois vou perguntar para a Cláudia Assis. Eu vou provocar porque eu amo Zanin, eu amo Maria, eu amo. Nós chamamos, tá? Eu amo. Eu vou... Brigo, que eu odeio vocês. Mas eu acho vocês maravilhosos. Mas odeio. Eu brigo e eu quero, porque a gente tem que se amar. Entendeu? Desculpa, eu invadi assim. Vamos terminar as palestras, depois você vai responder a pergunta. Eu vou fazer um corte longitudinal, eu vou falar sobre as siglas, então. Um dos temas que estão citados aí é o tal do VPF. Rosário, você pediu VPF. Você pediu para eu fazer uma pesquisa, fui incumbido ontem. É o seguinte, a VPF significa Virtual Print Fee, o que, segundo o nosso amigo Pedro Pucci, no filme B, escreveu, explicou, é um modelo de financiamento de substituição dos projetores das salas de cinema. É um termo absolutamente econômico. É econômico. É uma taxa que se paga, o distribuidor paga essa taxa para ajudar nos custos do projetor digital, segundo o Pedro Butcher. Então, significa remuneração da cópia virtual. Para cada cópia digital que a sala exibir, o distribuidor entra com o valor da taxa para colaborar na opção pela cópia digital. É um termo criado pela economia digital, né? Ontem você estava falando isso. Acho que sim, né? Ontem você citou isso, que a gente é obrigado... Depois que tudo virar digital, essa taxa desaparece. Depois que vantagem, né? ela é cobrada por um intermediador entre o distribuidor e o exibidor. E ontem uma coisa que você falou muito bem, né? A gente começa a ser obrigado a conviver com novas coisas que a tecnologia expõe, né? Posso falar o valor dela? Nos Estados Unidos dizem que é entre 800 e $1.000. Eu queria saber realmente como é que está no Brasil hoje. 850 dólares por cópia digital, por digital. 5 sessões diárias numa sala. Esse papo ser babaca, entendeu? Eu sei, da minha honestidade, você não pode falar simplesmente. Vamos abrir o diálogo para um diálogo mais universal do cinema brasileiro. Esse papo fica... Tudo bem, desculpa, eu posso me retirar. Eu posso sair daqui agora. Eu saio, claro, assim, saio. Agora, esse tipo de papo que você está tendo não favorece a grandiosidade da necessidade quando a gente tem
É essa mesa que a gente pode evoluir. Você está evoluindo, meu bem, meu queridinho, meu barbudinho. A Suiane evoluiu melhor, ela estudou medicina. Então, vamos evoluir a discussão. Para com esse saco, isso é um Então saco. o Zani vai falar da crítica agora. Então vamos falar, bora pra fuder. Eu vou falar da crítica, mas você não vai monopolizar a atenção de todo mundo aqui. Tu escuta e depois fala. Certo? Bom, um dos temas propostos aqui na chamada ordem do dia era essa questão do blockbuster nacional e do filme independente nacional, né? Eu ajuntaria, como todos aqui nessa mesa virtual, né, que não existe, mas é uma mesa de discussão, exercemos de alguma forma a crítica, eu fiquei me perguntando como é que a gente poderia dimensionar a ação da crítica, a ação nossa cotidiana de escrever, de refletir sobre filmes, nessa questão que está proposta, que está na ordem do dia entre os blockbusters nacionais e a crítica, né? E os filmes independentes. Eu acho que, não por acaso, o filme do Kleber Mendonça, nosso amigo Kleber Mendonça, tem sido mencionado com uma frequência bastante grande, tanto hoje como na mesa de ontem, né? Porque é um filme que acabou produzindo uma impressão, vamos dizer assim, de ressonância cultural muito maior do que os números absolutos indicam, né? Se a gente for levar em conta apenas os números absolutos, 80 mil espectadores, a gente diria, bom, por que esse filme está sendo tão discutido, por que está se escrevendo tanto sobre esse filme, por que esse filme está sendo abordado, inclusive, o que é um dos sintomas interessantes quando um filme tem ressonância cultural, é que ele extrapola os limites da crítica cinematográfica. Então, muita gente que não é crítico, que não é especializado em cinema, está escrevendo e está refletindo sobre esse filme, que é um sintoma de que o filme tem uma penetração dentro do tecido social, ou pelo menos dentro do tecido social pensante da sociedade brasileira. A gente tende a ter uma visão um pouco utilitarista da crítica de cinema, como a gente tende a ter uma visão utilitarista do saber como um todo, né? Então, há uma pergunta que se faz, e é uma pergunta que Cláudio trouxe aqui, mas é uma pergunta, Cláudio, que todo crítico, na verdade, se faz também. Para que serve a crítica cinematográfica? Saiba que só um instantinho, todo crítico consciente, ele se faz também essa pergunta, que é uma pergunta que todo profissional deve se fazer, quer dizer, uma pergunta a respeito da significação do seu próprio trabalho, né? E, em geral, essa pergunta e a resposta que está implícita nela é reduzida a um determinado efeito material que a crítica cinematográfica teria ou não sobre o desempenho dos filmes. O engraçado é que se a gente raciocinar historicamente, pegar fatos do passado, por exemplo, a gente vai ver que talvez a inteligência, vamos dizer assim, não tenha levado a crítica cinematográfica tão a sério quanto a indústria levou. Por exemplo, nos anos 40, se não me engano, o nosso querido poeta e diplomata Vinícius de Moraes, que se intitulava O Preto Mais Branco do Brasil, ele era crítico de cinema. Ele era crítico de cinema, militante. Ele é padrinho do meu filho. Exatamente. E ele foi, Cláudio, ele foi demitido da função de crítico, se não me falha a memória, do Correio da Manhã, por intervenção de uma empresa cinematográfica norte-americana que se sentia prejudicada porque o Vinícius falava mal de seus filmes. A gente não tem ideia de quanto a crítica negativa do Vinícius influenciava
negativamente no desempenho comercial desses filmes. Mas a indústria se sentia ameaçada pelo aquilo que Vinícius escrevia. O que a gente se pergunta hoje é em que medida uma crítica cinematográfica positiva pode melhorar o desempenho de um filme. Ou, por outro lado, uma crítica cinematográfica negativa pode prejudicar o desempenho de um filme. Nós temos impressões, né? Nós não temos uma quantificação, nós temos impressões. Nós sabemos que, por exemplo, os filmes de grande orçamento, os filmes hollywoodianos, eles dispõem de um esquema de divulgação, de um esquema de marketing tão elaborado e tão custoso, desempenhado por profissionais tão bem pagos e tão especializados e tão dotados de uma tecnologia de informação tão sofisticada, que esses filmes prescindem, eles são absolutamente impermeáveis a qualquer efeito da crítica. A gente pode falar mal que a gente quiser dos blockbusters americanos, que a gente não vai conseguir tirar um espectador desses filmes. Ou, por outro lado, a gente pode falar, se a gente gostar deles, falar tão bem quanto se queira deles, nós não vamos acrescentar um espectador a esses filmes. Porém, existe um tipo de filme, que aí a gente entra na seara do filme independente, que esse sim, a gente intuitivamente acha que ele é mais suscetível de ser influenciado em seu desempenho pela crítica, né? Exatamente porque, por uma série de motivos, porque ele não dispõe primeiro que ele não dispõe de um esquema de divulgação comercialmente tão forte quanto os filmes da indústria pesada cinematográfica. E segundo, que são filmes que, em princípio, interessam mais a uma parcela de população, a parcela da população, que a gente, grosso modo, chamaria de cinéfilos, e que está mais em contato com aquilo que os críticos cinematográficos escrevem. O engraçado é que a gente fica no impressionismo. Isso era apenas uma coisa que eu queria trazer, que talvez seja uma novidade para vocês, como foi para mim. A gente fala um pouco impressionisticamente sobre isso. Por acaso, eu estava lendo esse livrinho de cinema aqui, que chama A Crítica do Cinema, do Jean-Michel Frodon, que é um crítico muito famoso, francês, e foi diretor da revista Cahiers du Cinéma durante vários anos. E ele escreve esse livro, que é um apanhado histórico da crise, muito breve. O livro não tem 100 páginas, mas é um livro muito interessante, muito denso, e que é um livro que a gente sente que é um livro destinado a responder essa pergunta que ele se faz, né? Para que serve a crítica cinematográfica? Ele tem uma resposta para ele, serve para muita coisa, ela tem uma função muito grande em vários aspectos, e para a gente entender essa função, a melhor coisa que a gente pode fazer é apanhá-la em sua historicidade. Quando começa a crítica de artes, começa lá com Diderot, na época da Ilustração. As primeiras críticas cinematográficas se dão já nos anos 10, e ele vai fazendo um apanhado histórico para chegar à nossa situação atual. O engraçado é o seguinte, que a gente lendo a descrição que ele dá da situação francesa, ela aparece com algumas mudanças pontuais muito parecidas com a nossa. Agora, cartesianamente, à maneira francesa, o Frodon não vai se limitar a dizer, não, a crítica cinematográfica tem uma determinada influência sobre a frequência aos cinemas de determinado tipo de filme, mas ele vai dar um número exato para isso, baseado numa coisa muito simples, numa pesquisa que se fez na França, na porta de cinema durante algum tempo, os espectadores saindo do cinema e o pesquisador perguntando a eles, você veio aqui motivado por alguma notícia de jornal, propaganda de TV, alguém te falou, tal, e 7% das pessoas que saíram do cinema diziam, eu vim assistir esse filme porque eu li uma crítica que me motivou, negativa ou positiva, mas que me motivou
a frequentar esse cinema, né? E assistir esse filme. E aí ele diz, esse é um dado importante para nós, porque é um valor, pode parecer pequeno, mas é um valor não negligenciável. Não negligenciável no seguinte sentido. Há uma admissão por todo mundo que é do meio cinematográfico que uma das forças propulsoras maiores na carreira de um filme é o que os franceses chamam o de bouche à oreille e que nós chamamos o boca a boca. A recomendação que você faz a um amigo, a um grupo de conhecidos, a um familiar de algum filme que você assistiu, fala, esse filme você não pode deixar de ver. Né? E ele fala de uma maneira muito sintética e precisa, na minha maneira de ver, que para que exista o boca a boca, é preciso que exista essa primeira boca que viu o filme e que transmite o filme, a impressão sobre o filme, transmite essa recomendação. E, nesse ponto, a crítica cinematográfica ela é absolutamente fundamental no sentido de criar esse ambiente favorável para que se produza o boca a boca. É lógico que ele reproduz aqui algo que é um fenômeno que também ocorre entre a gente e que diz respeito à diminuição do efeito do boca a boca pela curta carreira que os filmes estão tendo hoje nas salas. Porque para que o boca a boca surta o seu efeito, é preciso que o filme dure, ele tem que ter um tempo de duração, e hoje em dia o filme fica cada vez menos em cartaz. Mas, mesmo assim, a crítica tem essa qualidade na maneira dele ver e na maneira também de eu entender, de criar essa primeira matriz simbólica de um ambiente favorável a que isso aconteça. Né? Então, a crítica cria o que ele vai chamar aqui de um valor simbólico que se agrega ao filme, para usar uma metáfora quase, vamos dizer, econômica. Né? Então, se, por exemplo, para voltar ao filme do Kleber, esse é um filme que tem um valor agregado, como dizem os economistas, de já quase uma centena de críticas. Né? Quer dizer, no Brasil e no exterior. Quer dizer, quase 100 pessoas se dedicaram a ver esse filme, analisar as sensações que esse filme lhe causou e passar para o papel, passar para a tela do computador, essas impressões sob a forma de pequenos ensaios, que são as críticas que a gente faz. Né? Então, isso agrega um valor ao filme. Né? Isso cria um buzz do filme, né? Uma efervescência no filme, de tal forma que, como a gente estava falando ontem, na eventualidade da carreira comercial desse filme ser interrompida hoje, e ele não atingir 100 mil espectadores, você já pode dizer que o filme do Kleber é um sucesso absoluto. Né? Pela repercussão que ele fez, pela repercussão que ele causou, pela reflexão que ele incitou, não só sobre a linguagem cinematográfica, que é algo que nos empolgou a todos, né? Mas pelas reflexões que ele trouxe sobre o Brasil, de uma forma totalmente original, num momento muito delicado que eu vejo para a cultura brasileira, para a própria civilização brasileira, em que nós estamos sendo alvos assim, de uma maré conservadora extremamente perigosa, e o filme aponta para as raízes escravocratas, para as raízes históricas dessa maré, né? E essa estrutura do filme, ela foi muito bem percebida por ângulos diferentes por todos aqueles que se ocupam de escrever sobre cinema. Né? E isso eu acho que criou um movimento favorável ao filme para que ele fosse discutido, para que ele tivesse a sua carreira facilitada e tivesse a sua repercussão aumentada. Eu acho que o que a gente pode, enquanto profissionais da área, fazer pelo cinema é exatamente isso, empregar a nossa paixão, a nossa capacidade de reflexão, acho que uma coisa não se separa da outra, para que esses filmes tenham uma oportunidade maior de marcar socialmente a sua passagem
pelo panorama histórico do seu momento. Não sei isso. Bem, nós vamos fazer as perguntas ao vivo e também continuamos recebendo perguntas pelo Facebook, não é? Que o nosso debate está sendo transmitido pela internet, pelo portal do SESC. Não é? Então, eu peço, mais uma vez, que as pessoas que fizerem perguntas fiquem de perfil para que a câmera não os registre de costa, que pode ser uma coisa incômoda para o nosso assistente, quem está nos vendo. Então, vamos começar com Luiz Zakir. Bom, Luiz Zakir, estou de perfil aqui. Luiz Zakir. Para quem não me conhece, eu trabalhei muitos anos aqui no CineSesc. 15 anos fiquei aqui, mas já estou há algum tempo. O tempo passa, né, Rosário? Eu estou meio afastado, estou lá por circunstâncias no interior, etc. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. É para todos, né? Eu acho que, em primeiro lugar, elogiar, Zanin, o que você colocou, assinar embaixo a respeito do papel da crítica. Às vezes, vou falar uma coisa, não sei se é uma heresia, determinados, você falou em pequenos ensaios críticos, né? Eles até são maiores do que o filme. Eles podem ser agregados ao filme, eles vão fazer parte. Alguns ensaios maravilhosos, né? Que saíram de crítica de filme. Então, você pode, na história do filme, agregá-los até, não é? Passam a fazer parte, né? Assina embaixo, acho que é isso mesmo que você colocou. Mas a pergunta que eu faria, talvez eu tenha que fazer um pequeno comentário antes. Ontem se falou que a questão desses filmes menores, vamos dizer, em termos de orçamento, talvez não tenham a repercussão, né, os números oficiais, né, de bilheteria, justamente por uma questão de política cultural, né, de política do Estado. Porque eu vou fazer uma pequena comparação entre Som ao Redor, por exemplo, e, lá de Pernambuco também, Viajo porque preciso, volto porque te amo, do Marcelo Gomes, que para mim também é uma obra, particularmente, eu acho, né, é um desses filmes. Esse filme do Marcelo, evidentemente, ele vai ter um público menor, acredito eu, deve ter tido um público menor do que Som ao Redor. Não é? E não desmerece a qualidade. Teve 26 mil, para ser mais preciso. 26 mil, olha, me surpreende até. Né? E é um filme de qualidades. Né? Fez um sucesso tremendo no Festival do Rio, na ocasião, quando foi exibido lá. A questão da política cultural, são outros tempos, o cenário é outro, a situação é outra, a conjuntura é outra, as pessoas são outras, mas na época do cinema novo, nos anos 70, e o papel da Embrafilme como distribuidora. Todo mundo fala, há uma unanimidade em dizer que a Embrafilme exerceu um papel importantíssimo como distribuidora. Agora, são outros tempos. Eu não posso, veja bem, a gente tinha naquela época, recentemente eu vi aqui, ontem, numa sessão para alguns professores, particular, numa casa, etc., eu vi o São Bernardo do Hirschman, né? São Bernardo, que fez sucesso de público na ocasião. Outros tempos. Dona Flor e seus dois maridos, quer dizer, dá para você, né, fazer um paralelo também entre... Não sei se Dona Flor e seus dois maridos, na época, era um blockbuster, hoje. Né? Pode ser, não sei, também não quero... Eu não quero Tropa diminuir. De Elite 2 era do Dona eu não Flor. quero diminuir o Dona Flor e seus dois maridos. Tudo bem, mas entre São Bernardo, esse que eu quero colocar, havia... Mas, no entanto, São Bernardo também fez. Dizem, né, as pessoas que viveram mais o cinema naquela época, né, que a Embrafilme exerceu um papel importante. Então, a pergunta, em questão de gestão de política cultural, uma Embrafilme hoje, de caráter nacional, seria possível, na opinião de vocês? Né? Evidentemente, tinha mais sala de cinema, era uma outra coisa... as salas diminuíram, e talvez agregado. Veja, quando eu falo em política, teria que ser uma coisa agregada. As salas de cinema também teriam que ter algum estímulo, né? As salas particulares, com isenção fiscal. Eu não sei se é o mesmo caso desses programas que ela colocou. Eu não sei se é o mesmo caso desses programas de distribuição.
que ela fala... Programadora Brasil, eu não sei se é a mesma coisa, não é. Eu não vejo uma distribuidora, a Rio Filme fez um pouco esse papel, uma ocasião, não sei. Eu não vejo, né, uma distribuidora de nível, não existe, né? Distribuidor de filmes. Eu vou tomar a liberdade de eu Pois dar essa não. resposta. Pois não. Porque é o seguinte, hoje, a Programadora Brasil é um pequeno projeto do MINC, ela vende para cineclubes, para instituições, pessoa jurídica, não pode ser pessoa física. Né? Filmes assim, Vidas Secas, o melhor cinema brasileiro, curta e longa-metragem. O cineclube compra R$10 a fita e faz projeções e tal e tal. A Suiene, filmes contemporâneos também e tal, e os críticos eles fazem um folheto, um livrão enorme, e esse livro é distribuído junto com o pacote e tal. Mas a Suiene acabou de dar um depoimento desanimador. Em Aracaju, há 6 ou 7, em Sergipe inteiro, 7, e só um está funcionando bem, com atividades permanentes e tudo. O outro cineclube comprou os filmes por esse preço, um pacote, sei lá, R$70, R$80, R$100 no máximo, mas não está projetando, não está formando público. Então, isso aí é tudo no campo da pequena contribuição da formiguinha, não é, Marcelo? Esse é a formiga. Agora vamos para os formigões, vamos para o leão, vamos para os leões. Né? Então, só um minutinho, e depois você complementa. O que é o nosso tempo hoje? A Embrafilme era de um tempo do governo Geisel, que era um governo que acreditava na força do Estado. O Estado era a fonte, era uma ditadura, eles decidiam e faziam, né? E o Estado montou uma grande empresa que tinha 97% de capital estatal e 3% capital acionário dos que eram os cineastas, na piada, 3% e 97%. Olha o poder do Estado e tal. A Embrafilme fez um papel, ela é ultra polêmica, mas ela cumpriu um papel importante. Na época do Marco Aurélio Marcondes, como superintendente de comercialização, depois de Gustavo Dal, o cinema brasileiro era tratado como um blockbuster americano. Eu me lembro assim, de coletivas com o Jabor, quando ele lançou Eu Te Amo, Eu Sei Que Vou Te Amar, que a Embratel era mobilizada, eu era uma jornalista de Brasília, jornalistas do país inteiro, via Embratel, nós fazíamos perguntas para o Jabor. Marco Aurélio montava coisas incríveis. Esse tempo passou. O que é o mundo hoje? O mundo hoje não se aceita, no Brasil de hoje, que o Estado interfira. Eu acabei de chegar da Argentina, o INCA, o Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais da Argentina, tem um circuito de 6 ou 7 salas que só passa cinema argentino. Agora eles estão em reforma, a 8 pesos e 4 pesos o ingresso. É muito acessível. E agora eles estão em reforma e alugaram um outro cinema para que não se interrompa esse diálogo com o público do cinema argentino. Ali a cota de tela funciona realmente, né? De verdade. Lá. Se é que há uma cota de tela. Agora, qual é a solução que se encontrou hoje? As majors estavam distribuindo o cinema brasileiro, né? E elas investiam no cinema brasileiro pela lei da remessa de lucros, ao invés de mandar o dinheiro inteirinho para os Estados Unidos, elas pegavam uma parte desse dinheiro, investiam na produção local, distribuíam os blockbusters brasileiros e estavam estavam ganhando dinheiro elas punham dinheiro subvencionado nos filmes e eram as primeiras a receber de volta com a bilheteria. Aí Bruno Weiner, da Downtown, a Paris Film e outras distribuidoras brasileiras começaram a reclamar. O Estado brasileiro estava subvencionando as majors para elas ganharem em cima da distribuição de filme brasileiro. O que a Ancine fez? A Ancine começou a subvencionar as distribuidoras brasileiras. Quem está mandando na distribuição do cinema brasileiro hoje não são mais as majors, são Paris Film, que é a todo-poderosa. Paris Film está arrebentando a boca do balão com o Márcio Fracaroli, né, e o Jaime, né, são eles. Tem uma de Pernas para o Ar, esses filmes todos. Ele se associa com a Downtown, do Bruno Weiner, que também é uma pessoa muito experiente, e com a Globo Filmes, os três juntos, mais capitaneados pela Paris Film, estão arrebentando a boca do balão. O ano passado, eles tiveram a fatia quase de major, de tão grande que foi. A outra que está distribuindo, e com um certo peso, esse ano promete ser uma das campeãs de distribuição de filme brasileiro, é a Imagem Filmes, que está já com esse blockbuster aí, que é o Vai Que Dá Certo, né, que já está com 1,5 milhão, mais ou menos, e tal. Então, o que o Estado está fazendo? Está subvencionando, apoiando as distribuidoras nacionais.
Eu acho mais certo do que subvencionar as majors, que historicamente invadiram os mercados planetários, né? Estão invadindo até a China, que era o último reduto que eles não tinham. Eles não têm a Índia e não têm o mundo muçulmano, o Egito, ali eles não têm uma produção local forte. A Coreia do Sul, que é outra potência, chegou a ter 60% do mercado interno, caiu agora para 40%, 45%, mas ainda é um belo dado. E a França, que é o único país ocidental que chega a 40%, 45% do seu mercado interno. Com esse blockbuster deles aí, que também foi um sucesso imenso no Brasil, o Intocáveis, né, fez 1.050.000 espectadores no Brasil. É a maior bilheteria, eu creio, de um filme francês no Brasil. Né? Então, hoje, agora você diz, não, e as pequenas distribuidoras? Tem que arrumar um mecanismo, porque, infelizmente, a sociedade civil não está interessada nesse debate, ela não vai lutar por uma nova Embrafilme, de forma alguma, mas jamais, não há clima político para isso, ao contrário, vai lutar contra, vai falar que é apaniguado, que é para ganhar dinheiro do governo e tal, e tal. O que nós precisamos é que, além da Downtown, da Paris Filmes e da Imagem, estou citando essas três maiores, tem a Europa também, tem a Daim, tem agora do Marco Aurélio Marcondes, que é uma distribuidora... A nossa, vocês sabem que a nossa já está desabando, né? A nossa já está desabando. Foi com o entusiasmo da bilheteria faraônica do Tropa de Elite 2. Que é um caso isolado, né? Um caso isoladíssimo. 11 milhões e 50 mil espectadores, a maior bilheteria da história brasileira, bateu os 10 milhões e 800 do Dona Flor. Aí eles acharam que tinham cacife para enfrentar esse mercado devorador e associaram com a O2, com outros produtores e tal. Lançaram o Boca, o filme do Flávio Frederico, foi um fracasso. O filme acho que não chegou a 30 mil espectadores. Então, a sua preocupação, não há clima. Eu, só com relação ao Marcelo, o Marcelo fez um cálculo ali de quantos espectadores por cópia, não por cópia, por sala. O Roberto corrigiu bem, não são cópias, são salas. Né? Vamos supor que o Kleber tenha ficado com a média de 14 salas e o De Pernas para o Ar 2 com 700 salas. Eu acho que a bilheteria final do De Pernas para o Ar 2 é de 4 milhões e 900 e pouco. Quase 5 milhões, porque eles chegaram a pensar que iam bater o Dois Filhos de Francisco, que é um filme de 5 milhões, quase 5 milhões e 100. E eles não chegaram lá, mas quase 5 milhões de espectadores. Eu fiz um cálculo aqui, que eu sou péssima na matemática, e a mão, então, e todo mundo, e o Cláudio Assis dando aquele show aqui, e eu não sabia o que fazia e tal, porque não há. Ele é maravilhoso quando ele está sóbrio. Quando ele bebe, ele se descontrola, e aí não tem... Eu tenho uma grande experiência como moderadora, mas é impossível moderar uma pessoa calibrada, não é? Aí não dá. Eu me senti aqui meio Hector Babenco. Assim. Pois é. Mas adoro o Cláudio. Falei nele, inclusive, antes dele chegar, né? Foi culpa minha, eu acho. Eu fiz o cálculo, eu pus só 4 milhões De Pernas para o Ar, mas tem que ser 5 milhões. E o cálculo de 90 mil para as 14 salas do... Com 4 milhões, mas o filme fez 5, daria 5.714 espectadores por sala do De Pernas para o Ar, mas está faltando 1 milhão de espectadores aqui na minha conta. Então, o dado, vamos supor, uns 8 mil espectadores por cópia. Os 90 mil espectadores de O Som ao Redor dariam 6.429 espectadores por cópia. Então, é quase pau a pau. Não é? É um desempenho nesse sentido. Agora, pela fortuna crítica do filme, ganhou crítica na Cahiers de Cinema, nas revistas inglesas, no New York Times. No Brasil, não há um grande ensaísta brasileiro, Maria Rita Kell, os grandes ensaístas, aquele que o Zanin lembrou, ele saiu das páginas de crítica cinematográfica e foi para as páginas dos outros cadernos culturais. Esse é o filme que acontece. Né? Mas... apesar de tudo, e também do público que ele teve em alguns festivais, muitos festivais e tal, ainda é pouco. Pela fortuna crítica que ele ganhou, Rosário, ele merecia, no mínimo, 200, 400 mil. Só mais uma observaçãozinha, é o seguinte, ele não vai ter só... Digamos que ele pare agora a sua carreira, ele não terá 100 mil. Isso vai se multiplicar por 10, né? Porque vai para a internet, etc. A posição do Kleber. É uma outra questão. Não é. Mas a questão, cada vez que tem um download, será que isso é contabilizado? Não é. Não sei.
Só por eles. Mas a ali, questão né? assim de propriedade intelectual que Hoje você a maneira de distribuição, a gente fica muito como é que preso fica? ainda à maneira tradicional de de distribuição e visualização dos filmes, que é na sala tradicional. Eu E que é queria- a vitrine nobre e tal, ninguém discute isso. Só que um filme hoje circula de 10 mil outras maneiras. E o que vocês Já pensam saiu- de já saiu- propriedade intelectual? Assim, Saiu o Isso Blu-ray só americano isso que eu queria. e aqui no Brasil sai em junho o DVD e o Blu-ray. Né? Então, realmente, tem outro tipo de circulação aí. Mas só para O complementar... Domingos Oliveira tem uma hipótese que o filme que vai mal no cinema, vai mal no DVD e vai mal em todas as outras janelas. Eu acho que o caso do Kleber será a exceção e a regra do Brecht. Porque eu acho que no DVD ele vai ter um desempenho fantástico. Porque muita gente que leu essas críticas, quando ele tiver numa forma acessível e mais barata do que os cinemas que cobram 20 e poucos reais, eu acho que aí ele vai quebrar essa regra. Agora eu quero chamar a atenção uma coisa que ontem eu me perdi lá na minha pergunta e, né, falei, estou perdida, que é o seguinte, o DVD, muitos DVDs brasileiros, nacionais, quer dizer, os DVDs da Paramount, Warner e tal, chega um tempo que está por 12 conto, 14 conto nas americanas, você nunca vai ver um DVD brasileiro, quer dizer, salvo um ou outro, mas você nunca vai ver um DVD brasileiro chegar a esse valor. Os DVD, o cinema nacional em DVD é caro. É caro, R$40, R$45, eu compro, né? Eu compro. Então, eu sei do que eu estou falando. Então, eu compro porque eu gosto. Agora, o senso comum vai pensar 10 vezes antes de pagar, porque, infelizmente, eles vão querer ver Batman, né? Bem, são várias questões aqui, mas eu queria, assim, talvez eu esteja numa posição, não sei se tem alguém aqui que programa salas, que tem alguém que programador, não? Então acho que eu sou o único aqui que... Eu também. Você também? Ah, Eu ok. não conto. Não. Lá no Centro Cultural. Mas você é programador, então não sei se você lida com as majors diariamente, entendeu? Segunda-feira eu ligo o computador às 6 da manhã e a gente só termina a programação na quarta-feira. Então, primeiramente, em relação à distribuição no Brasil. São poucas que eu poderia chamar de distribuidoras, tirando as majors. As menores são arremessadoras de filme no mercado. O pessoal não tem material de divulgação dos filmes, não dá um tratamento ao filme. Pode pegar até, assim, todas, não tira exceção. A Paris Filmes teve um grande avanço com a ida para lá de uma pessoa da Cinemark, chamado Jorge Assunção, que é o gerente comercial da empresa. Foi a pessoa que começou o Cinecult comigo lá em 2007. E ele entrou na Paris, e esse grande salto, todo mundo do mercado sabe que foi graças à ida dele para lá. Quem programa filmes não é o cinema, são as majors. O que elas falam é lei, entendeu? Você não discute com a Fox, você não discute com a Paramount, você não discute com a Warner. Eu discuto, assim, diariamente, porque eles têm filmes, tipo a Paris Filmes, é quem distribuiu Almodóvar ou de Alien no Brasil. A Sony já distribuiu vários filmes também argentinos. Então, é um mercado pulverizado. Quando você imagina que a gente tem 2.000 e quantas salas, Aline? Você tem dados? 2.600. Um país tamanho que o nosso. O pessoal quer ocupar o maior número possível de espaço, de sala, no menor tempo possível, para evitar pirataria. Essa fala do Kleber, eu conheço ele, e, na verdade, falo desse filme antes dele pensar e lançar, e a estratégia dele foi perfeita, porque lançou o filme primeiro lá fora, e depois veio para o Brasil com críticas positivas, e criou todo mundo querer ver o filme dele. E eu peguei uma cópia aqui com a Emily, que é a esposa dele, e a gente levou na Cinemark, eu liguei lá, que trabalho com eles há 7 anos, e exibimos lá no Marketplace para eles verem o filme. E depois eles programaram em Recife, não foi bom o filme, não foi bem, no Rio Mar Recife, que é um cinema novo, em Aracaju também não foi bem, e saiu do circuito. Essa fala dele, dessa questão da pirataria, para mim, que sou exibidor, que programa um filme, é ruim ouvir isso. Entendeu? Ontem eu até questionei a Silvia, falei, Silvia, como é que nós ficamos, entendeu? Como é que nós ficamos agora, assim? Porque, na verdade, você perde a força de um filme, entendeu? Não que eu seja contra esse compartilhamento, essa exibição, mas você tem janelas que são respeitadas no mercado. Por exemplo, a Cinemark não exibe nenhum filme que já tenha sido lançado em DVD.
Aquele Guerra contra o Terror... Guerra ao Terror, foi uma exceção, não, então. Exibiu pelo Cinecult, não pela foi Cinemark. Cinecult, foi Cinemark não exibiu o filme, entendeu? Tanto que lá foi um erro da Europa. Ela comprou o filme, lançou em DVD, o filme ganhou um Oscar, e aí ela relançou em película. Mas esse é um mercado, assim, como ele falou da Embrafilme, é muito pulverizado. A questão hoje do DCP e do VPF vai acabar com essa pequena distribuição. Primeiro porque pequenos filmes não têm em cópia. Você fazer um filme, só o transfer é 300, 400 mil reais. Você passar de digital para película. Cada cópia custa 5 mil reais. Entendeu? O VPF você grava, autora e você não tem esse custo. Então, o VPF, como é cobrado hoje, tipo, o Cinecult vai entrar no VPF agora. A gente só exibe em película. Então, como a Cinemark está equipando todas as salas delas com digital, e nós temos, eu particularmente tenho a minha produtora, que não é exclusiva da Cinemark, eu também trabalho com a Cinépolis em algumas posições, que vai, antes de todas, vai ser a primeira a ser digital. A gente vai começar, assim, o preço é $25 por cada sessão, para a gente passar um filme. A Imovision falou que não paga, entendeu? Bem, se a Imovision não paga, que distribui os filmes independentes, a Silvia vai pagar da vitrine, entendeu? Então, assim, na verdade, vai ter uma mudança aí com o VPF, com o DCP, que isso é coisa rápida, de um ano e meio, que vai mudar esse mercado, assim, completamente, entendeu? Na verdade, eu considero a crítica muito importante. Eu leio vocês diariamente, são meus faróis, assim. Leio Zanin, leio Merten, leio Cinética, Filmes Polvo. Né, hoje eu vi lá, assim, leio todos vocês. Todos vocês. Eu programo filmes. Eu gosto de ouvir a opinião de vocês. De repente, uma opinião... eu não tenho um dado sobre aquele filme, apesar que a gente tem acho o Zanin tem isso, talvez vocês no Rio, essas cabines que as distribuidoras fazem. No caso, eu que morava em Aracaju, agora estou em São Paulo, eu recebi os DVDs lá antes do lançamento para você exibir. É um código na internet, o site do filme, você entra lá e tem acesso ao filme antes de ser lançado. Mas eu acho o papel da crítica muito importante. Essa fala né, acho que não é só o uísque, não, foi inoportuna falar, vocês não são obrigados por resolver o problema do cinema nacional. O problema do cinema nacional, na verdade, é um processo de formação. Isso que a Suene falou é terrível, porque se você não começar a mexer lá embaixo, na escola, porque todos os nossos jovens, sobrinhos, filhos, aí, tem toda uma cultura televisiva, de televisão, de telenovela, de minissérie. Ele não vê filmes, entendeu? Não tem mais cinema. Sergipe tem Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Entendeu? Então, acabou o cinema. 19 salas. Minas é enorme. Quantas cidades de Minas têm cinema? Então, tem que ter todo um processo de formação. Acho que isso a Ancine deveria se preocupar. Acho que filme é uma posição minha pessoal. Isso é uma fala que eu até compartilhava com o Carlão, que é uma pessoa que eu conheço desde quando comecei a mexer, exibir filmes em 94, que é assim, eu acho que Tropa de Elite deveria ter retornado dinheiro para o governo, entendeu? Primeiro, principalmente a segunda edição, que foi a grande sacada do José Padilha, foi ter feito o filme e ele distribuído o filme. Vocês sabem que ele distribuiu o filme, a segunda edição. Ou seja, o 40%, para quem não sabe como funciona, o pessoal pensa que aluga, primeira semana 50%, 50%. 50% para o exibidor, 50% para o distribuidor. A partir da segunda semana é 40%. 60% para o exibidor, 40% para o distribuidor. O produtor do filme recebe 20%. Entendeu? 20%. Então, aí você calcula, faz os cálculos e você vê quanto que o Padilha ganhou, recebendo 40% da bilheteria do Tropa de Elite 2. Entendeu? Foi um filme feito com lei de incentivo. Eu acho que lei de incentivo, na verdade, quem deveria dirigir esse dinheiro era o governo. E, particularmente, eu penso assim, não as empresas, os departamentos de marketing, porque, lógico, vão continuar investindo nos filmes da Grupo Filmes. Cota de tela é um assunto terrível de quando você lida com o público, porque, às vezes, quem determina, o filme está lá, a distribuidora coloca, ela coloca também para cumprir, porque tem uma lei de cota de tela. Entendeu? De repente, o pessoal, às vezes, me fala, olha, vamos programar um filme nacional, porque precisa cumprir uma cota. O Cinecult, hoje, só para quem não conhece, a gente exibe em 28 cinemas da rede Cinemark no Brasil. De Porto Alegre e Natal são 18 cidades.
Eu exibo filme que muitos cinemas, redes, não exibem. Fim da Picada, alguém viu esse filme do Christian? Eu exibi. De Minas, Rafael Conde, Samba Canção, liguei para o Rafael, peguei o filme dele e exibi. O filme lá do pessoal da Federal Fluminense, aquele filme coletivo, Conceição, eu exibi, entendeu? A gente está agora em São Paulo, estamos com Aracaju, a gente está lá com Supernada e Disparos. Supernada e Disparos, né? Pô. Entendeu? Exibi Som ao Redor em Natal, 2 semanas, fez média de sessão de 180 pessoas. Entendeu? 180 pessoas por sessão. Né? Só que quem determina, como a senhora falou, deveria ter mais sessões, são só 2 sessões, tem um radar das distribuidoras, das majors, que fala assim, olha, não, esse horário é nosso. Esse filme não pode entrar aí. Entendeu? Um dia eu falei isso para o Ricardo Sperling, que não conhece, ele é o diretor da Cinemark, ele até brincou comigo. Pô, Roberto, é triste ouvir isso, mas a grande pressão sobre o exibidor, que às vezes é visto como vilão da história, porque a Cinemark não exibe, porque a OCR não exibe, porque a Severina não exibe, é o poder das grandes distribuidoras norte-americanas. Entendeu? Então, acho que há de se criar mecanismo, e esse mecanismo que você citou, da remessa, de lucro, na verdade está criando um novo gueto, assim, está criando outro patamar. Como você falou, médias distribuidoras estão crescendo, distribuindo o mesmo produto que eles distribuíam. Toda essa diversidade de filmes, Girimunho, filme fantástico, quem distribuiu? Deu o filme do Carim, Céu de Sueli, a distribuidora boicotou o filme. Entendeu? Boicotou o filme. Isso eu sou sincero em falar, porque eu estava exibindo o filme em Aracaju, na época. A Hermila foi para lá. A Hermila foi para lá. Aí eles tinham outro filme nacional para lançar, entendeu? E aí ligaram para o dono do cinema, que na época era o Movicon Cinemas, que é uma rede brasileira. Tira esse filme que vai entrar outro nosso aí. Entendeu? Está parecendo Fórmula 1, né? Olha, deixa eu passar que está com mais ponto. É um mercado assim. Agora, eu só queria pontuar, assim, eu vim aqui até prestigiar a Suene, que é uma pessoa fundamental na história a solidariedade sergipana, né? Não, eu não sou sergipano, eu sou paulista. Sergipano, ele é paulista. Sou paulista, mas muito que a gente... ela sabe disso, hoje Sergipe não infelizmente. Perdeu a melhor praça do Cinecult. É Natal, né? É Natal. Agora, mas Aracaju foi por muitos anos. E ano passado nós fizemos 168 mil espectadores no Cinecult. Deu 68 mil. Nós temos 2 sessões semanais, terça e quinta noite, em só Aracaju que a gente conseguiu manter, até por deferimento, uma sessão à tarde lá. Entendeu? Mas, assim, essa questão da crítica, Zaninho, um cara que eu leio sempre, Merten, vocês acham muito importante. Vocês não são obrigados a resolver o problema do cinema nacional. Não é com vocês. Não é a nossa função. Vocês têm que colocar aquilo que eu falo para o Cláudio. Na verdade, para mim, a função da arte é causar incômodo, entendeu? Um desconforto. Nesse momento que você lembrou bem essa onda de todo um mau caráter, assim, coisa chata, né? Um bombocismo, não pode, Feliciano, né? Diabo Stanley, né? Como diz o Helder Aragão lá de Recife, fora Stanley, né? Para não falar o nome dele, vocês têm que causar incômodo. Então, na verdade, a crítica ela tem que falar, se o pessoal não gosta, eu duvido que vão ligar para o Estadão, pelo menos espero, e falar, manda o Zaninho, o Merten embora, porque falou mal do filme da Globo Filmes. Só um dado, né? Bem, está sendo filmado, então tem muita coisa que eu não posso falar até por... Não, fique quietinho, Roberto, fique quietinho. Mas, gente, tem coisas nesse meio que até Deus duvida, assim. Bem, as inscrições continuam abertas, inclusive pela internet. Nós temos mais uma pergunta que chegou pelo Facebook. É do Fábio Coelho. Ele faz ele coloca a seguinte questão: o cinema, para o dito puro entretenimento para o puro entretenimento e a suspensão do pensamento crítico, que é o que busca o estereótipo do grande público e é geralmente associado aos blockbusters, tanto nacionais quanto de Hollywood, possui algum valor positivo para a sociedade e a cultura em geral, ou é inteiramente descartável? Não, eu acho que, quer dizer, aquilo que eu falei, eu percebo que quer dizer, não é que ele seja condenável por si, em absoluto, mas eu acho que
eu percebo no cinema de grande indústria cada vez mais cálculo. Né? Quer dizer, aquilo que eu digo, é cinema de prancheta, é cinema de cálculo, é uma coisa toda planejada para chegar num resultado final junto à bilheteria. Então, abre mão completamente da inventividade e do frescor, mesmo que dentro de um esquema comercial. Eu acho que o problema não é ser comercial, não é tentar dialogar com o grande público. É a determinação em abrir mão de qualquer expediente artístico em prol desse objetivo. Eu acho que tem um público, realmente, até o Luiz chegou a tocar um pouquinho rapidamente nisso, um público que quer mais do mesmo. E acho que esse público ele deve ser respeitado num certo sentido. Ele quer mais do mesmo e pronto. O que talvez me incomode, que seja uma questão que ainda talvez mereça um estudo mais aprofundado, que é a questão, por exemplo, no caso dos blockbusters brasileiros, das continuações, que é uma coisa tipicamente americana, e você tem hoje, quer dizer, talvez uma falta de incentivo ou uma relação equivocada desse jogo cinema e televisão, por exemplo. Eu não estou falando nem das produções para a TV paga, da TV mesmo. Ou você tem o cinema que se apropria da linguagem dessa estética televisiva, ou das adaptações, ou o filme que vira uma série, que você divide em capítulos, ou uma série que vira um filme que já é filmada com essa intenção. Mesmo as novelas de TV hoje já têm nas suas frentes diretores de fotografia, né, atuando ali. Então você tem, talvez, essa uma relação autofágica meio complicada. E aí eu fiz um levantamento aqui. Você tem agora, para chegar, além do Pernas 2, né, o Cilada.com 2, o Muita Calma Nessa Hora 2, o Qualquer Gato Vira-Lata 2, Se Eu Fosse Você 3, Mas vem cá. Nosso Lar 2, o Sequestro, que seria a continuação do Assalto ao Banco Central. As continuações são o corolário desse filme de prancheta, né? Se o primeiro deu certo, por que eu vou inventar? Eu vou fazer o mesmo com uma pequena modificação que se apresente como novidade em relação ao primeiro, mas que não fuja muito daquilo, porque você já tem a clientela. Você já tem a clientela para aquilo. Né? Como cantou Karina Buin, Era Uma Vez Eu, Verônica, tá tudo padronizado. Por exemplo, cadê Pequeno Dicionário Amoroso? Né, que foi um filme que causou certa polêmica na época, justamente porque alguns consideraram que ele tinha uma proximidade muito grande com uma linguagem televisiva, né, teve uma certa discussão na época, mas tinha uma inventividade dentro de um esquema comercial. Era como uma comédia romântica em que ela montou uma estrutura inventiva com 2 bons atores. Cadê Não Quero Falar Sobre Isso Agora? Entendeu? Quer dizer, cadê esses filmes que eram comédias românticas voltadas para o grande público, mas sem abrir mão de um nível de frescor? Mas aí entra, eu queria lembrar, recente até, eu acho uma comédia romântica que claramente feita para o público, eu não sei como foi de bilheteria, mas que eu acho que entra nisso, que foi o Malu de Bicicleta, né? Um filme pouquíssimo visto, que tinha ali, havia, pelo menos, eu particularmente nem sou tão fã do filme, mas havia ali uma tentativa de ir além do mais do mesmo, do padronizado. Agora, uma coisa que o Inácio Araújo já citou uma vez também, citando ele outra vez, esses filmes que têm chegado com frequência maior aos cinemas, especialmente ligados à Globo, eles conseguiram piorar a televisão, né? Eles são filmes televisivos, mas que conseguem ser piores do que a televisão, o que é, a mim, uma fação extraordinária. Se você pega, por exemplo, um top 20 do cinema brasileiro entre 2000 e 2010, você tem ali um gênero, até o Daniel falou um pouco isso, filmes que se assemelham ou que tocam na realidade imediata brasileira, ou cinebiografias, não chega nem a ser um gênero, apenas uma configuração. Mas você pega, por exemplo, um top 20 do cinema hollywoodiano, eu diria, sem medo de errar, que 85% desse top 20 americano são de filmes feitos para o próprio cinema, né? São filmes... claro que o Oscar desse ano até desmentiria, né? 3 filmes dos 9 selecionados são filmes ligados a uma realidade
política histórica, né? O Argo, A Hora Mais Escura, o Lincoln, enfim, mas 85%, né, se a minha estatística está certa, estaria presa a filmes que foram roteiros originais, né? Filmes que foram feitos para o cinema e no Brasil é diferente um pouco isso, né? Quer dizer, foge um pouco esse caminho dessa repetição, daquilo que dá certo, do roteiro enquadrado e bem formatado, né? Do que está pronto, né? Eu só queria... A pergunta que eu ia fazer para o Cláudio Assis, ainda bem que ele não ficou, porque ele não ia dar conta de responder, ia virar um frege aqui, loucura. Mas o próprio Cláudio Assis está vivendo uma experiência com o cinema muito complicada. Ele estreou com Amarelo Manga, um filme solar, meio tropicalista, meio louco, muito inventivo e tal, e fez 140 mil espectadores. Uma bela estreia. Aí ele faz o Baixio das Bestas, que já é um filme mais escuro, mais noturno, mais barra pesada, né? Exploração sexual de criança e tal e tal. O filme caiu para, acho que, 25 mil. Né? E o terceiro filme dele agora, que é o Febre do Rato, que acabou de ter uma bela sessão aqui agora, já em preto e branco, e teve o filme mais premiado do Brasil esse ano. Para mim, foi uma overdose espantosa. Eu acho que ele soterrou um filme que eu gosto mais do que dele ainda, que é o filme do Nelson Pereira dos Santos e da Dora Jobim, que é a música Segundo Tom Jobim. Né? Esse, para mim, foi o filme brasileiro e foi premiado aqui desse ano passado. Né? Finalmente. Mas não ganhou nada, nem da crítica, nem ninguém. O Rio pôs ele entre os 10, mas aqui em São Paulo, a PCA, ele passou batido, não ganhou nada na PCA. Mas só lembrando que ele limpou geral em Paulínia, né? No último ano de Paulínia, ele ganhou Febre do Rato, ganhou quase todos os filmes, sim, quase todos os prêmios. Eu estou falando mas ele está falando da Tom Jobim. Não, quem passou batido... a Febre do Rato ganhou tudo. Ganhou a PCA, ganhou o Cine Sesc, ganhou Paulínia... Da crítica e do público. Ganhou Tropicália, que é outro belo filme que fez 80 mil espectadores. O Raul Seixas fez quase 180 mil espectadores. Então, ainda existe um filme médio com capacidade para dialogar com... Eu acho que não. Aí é que é uma discussão profunda, o nosso tempo já acabou. Onde foi feito o filme, o segundo filme dele, Baixio? O Pernambuco. Não é o... É o dos Agroboys, é Pernambuco. É. Agora, já é um filme que ele já tem uma virulência, é um filme muito agressivo e um filme mais soturno, mais para baixo. Baixio... Baixio é Recife total. Menina Morta, né? É dele? Não, é do... Matheus Dastergalli. Matheus Dastergalli. Não, mas o filme é do Matheus. Dirigido pelo Matheus. A Menina Morta é do Matheus, feito no Pará. Sim, mas é distribuição. Esse filme do Matheus é a mesma distribuidora. Não foi exibido no Pará. Sabia? Até hoje não foi exibido o filme no Pará. Sabia? Eu vou contar uma história. Olha aqui. O filme foi rodado lá e não foi mais grave do que isso é um filme chamado O Senhor do Labirinto, sobre Arthur Bispo do Rosário, que é sergipano, e até hoje os sergipanos só viram no curta-se. Vamos contar a história do filme do Matheus. O Matheus é um gênio, é um talento, o filme dele é um filme hiper corajoso. Agora, ninguém tem a ilusão de que A Festa da Menina Morta, a começar pelo título, vai ser um filme de grande público. E eu conto uma história para vocês, a reinauguração do Centro Cultural Zé Lins do Rego, na Paraíba, com o governador, todas as autoridades jurídicas da Paraíba, né, tinha lá o poder legislativo, executivo e judiciário. Todos, assim, o poder dirigente da Paraíba. Reinaugurando e tal e tal. Falaram, encomendaram o rapaz, não vou dizer o nome dele, que é uma pessoa maravilhosa, meu amigo, inclusive. Pediu a ele, traga um filme que tem ator famoso, para o ator vir e tal. Combinou com o Matheus. Matheus foi, apresentou o filme e tal. Quando o filme começou, incesto, pai com filho. Diz que os desembargadores e os juízes foram... Diz que o governador não sabia onde enfiar a cara e tal. Ele foi demitido. Não é mais programador da sala de cinema do Centro Cultural Zé Lins do Rego. Então, gente, é isso. O Cláudio Assis, o Amarelo Manga, ele é um filme solar. Eu tenho o Dunga, aquele gay todo espalhafatoso do Matheus, que o Matheus interpreta, é muito divertido e ele não é ridículo, ele não é caricato. Ele é uma figura
que tem um tipo de gay, é um gay um pouco de Plínio Marcos. E aquilo, eu me lembro de conversar sobre aquele personagem com o Zé José. O Zé José falava, eu conheço muitos parecidos, e as pessoas se identificavam. 140 mil espectadores. Ele é solar. As pessoas no mundo de hoje, que é o mundo dominado pelo consumo e pela pressa, não querem filme que as faça sofrer. Filme escuro, olha o fracasso do filme do Rui Guerra, o baseado no Gabriel Garcia Marques. Veneno da Madrugada? Veneno da Madrugada. É um dos maiores, maior veneno de bilheteria. Deu 4 mil espectadores. Rui O Guerra. Estorvo, né? Também, o Estorvo. Também, o Estorvo, mas o Estorvo acho pelo menos um belo era mais filme, né? luminoso. Adoro, mas adoro. também deu pouco público. Mas Mas eu, você e minha mãe vimos, possivelmente. Só. Pois é. né? Então, não é essa só é uma vasta distribuição, não. Isso é uma vasta É, discussão uma que vasta não vai discussão. se esgotar Não, aqui. e ela já avisou que o tempo acabou. Então, nos próximos debates... Ah, outra coisa. Então não vou nem começar a argumentar. Não, porque o tempo acabou. Só um convite a todos vocês, segunda-feira, aqui no Cinesesc, que tem um Vai pegar projeto fogo. maravilhoso chamado Cinema da Vela. Todo quem já conhece, quem não conhece, é o pessoal da internet que é convidado a vir assistir aqui no hall, no lindo hall do Cinesesc. Acende-se uma vela, ela dura em torno de 1 hora com a sua chama. E aí ela tem um moderador, que é o Cunha Júnior da TV Cultura, e 2 convidados. Os convidados de segunda-feira são nitroglicerina pura. É Cláudio Assis, que eu espero que venha sóbrio, e Edgar Navarro. Só um detalhe Então, que Cláudio Assis não vai poder soprar a vela. Pois é, porque ele fala tanto que a vela de 1 hora não vai dar tempo. Então, vocês estão todos convidados e eu quero agradecer ao pessoal que nos assistiu pela internet e a vocês que estiveram conosco aqui até agora. Lembrar que tem 2 cineastas jovens aqui, tinha uma pergunta sobre os jovens que acabou não sendo respondida, não é? Mas nós teremos outras oportunidades que o Cinesesc está sempre, além de exibir grandes filmes, refletindo sobre o fazer e o exibir cinema. Muito obrigada a todos.